Boa tarde a todos, meu nome é Giovanni e meu trabalho é sobre o livro Contos Amazônicos, do autor Inglês de Souza, publicado em 1893, final do século XIX. Para dar uma rápida introdução sobre o autor, o nome completo dele é Herculano Marcos Inglês de Souza. Ele nasceu no Pará em 1853, numa cidade bem pequena, chamada Óbidos, e ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro, na capital, em 1918. Ele foi advogado, professor, jornalista, contista e romancista, e ele participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, ocupando a 28ª cadeira, né? Foi a primeira pessoa a ocupar tal cadeira. A graduação dele, ele fez em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, que hoje seria a Faculdade de Direito da USP, e ele se graduou em 1876, que coincide com as primeiras publicações suas. Esses 3 livros ali que eu destaquei, o Cacaulista, História de um Pescador e Coronel Sangrado, eles não ficaram tão conhecidos. O livro mais conhecido pela primeira vez assim que o autor ficou conhecido foi com O Missionário, em 1888, que foi inclusive o livro que eu tive contato para procurar mais sobre ele, e eu acabei encontrando o livro Contos Amazônicos. E esse livro O Missionário, ele geralmente cai em questões dele nos vestibulares. Foi por isso que eu li alguns capítulos na época da escola, e eu lembrei dele há pouco tempo atrás. Bem, um pouco sobre o estilo literário do autor. Existe um debate. Alguns defendem que sim, alguns defendem que não, sobre o pioneirismo do Inglês de Souza, sobre o realismo aqui no Brasil. O realismo que seria essa descrição bem coerente com a realidade, né, bem antagônico ao romantismo. E quanto é bem próximo ao naturalismo. E quanto ao naturalismo, já é mais consolidado que ele foi o introdutor na literatura brasileira. Isso que eu digo é de acordo com a Academia Brasileira de Letras, né, da biografia dele. Alguns pensadores, como o Moisés e o próprio Almeida, de 2016, que foi onde eu encontrei essa frase, eles dizem que seria uma mistura, um estilo próprio do autor, uma mistura com o romantismo. Então, seria mais uma observação da realidade descrita, justamente porque ele nasceu e cresceu ali perto, muito próximo da Amazônia, né, bem inserido, e enfim, ele dá alguns detalhes que aproxima do naturalismo e do realismo, mas ao mesmo tempo tem algumas pitadas de romantismo. Agora falando do livro propriamente dito, como eu comentei, ele foi publicado em 1893 e é um compilado de 9 contos. Alguns vão de 30 páginas a 40 e outros de 2 a 3 páginas. Nesse livro ele apresenta alguns costumes, vocabulários, modismos da época e da região ali do Pará, da Amazônia do Pará. E ele faz uma mescla entre a ficção e a realidade. Por exemplo, no primeiro conto, O Voluntário, ele chega a fazer uma denúncia, né, quanto ao exército brasileiro no recrutamento de indígenas, né, o que eles chamavam de voluntários da pátria, para lutar na Guerra do Paraguai, mas a gente sabe que de voluntário não tinha nada, né? Eles eram obrigados a fazer isso. E outra parte importante da escrita do autor, e é o que me fez trazer ele aqui para o trabalho, é
a descrição do ambiente que ele faz e a relação que ele tem com as espécies regionais, né? Por exemplo, ele cita algumas aves, unicórnios, ciganas, esses jassanãs, esses aqui que estão ilustrados. Cita também algumas plantas específicas da região. E, enfim, esse parágrafo que eu destaquei, na verdade, é só para ele descrever quando o tempo está fechando, que está vindo uma chuva. Mas o jeito que ele faz é muito rico e muito interessante. E esse parágrafo está no conto A Feiticeira, que seria o segundo conto ali do livro. Ele também faz referência ao folclore brasileiro, nesse caso a lenda do Boto Cor-de-Rosa. Ele faz isso dentro do seu conto O Baile do Judeu, que ele faz referência então para uma história regional, infelizmente com teor um pouco triste, né, pelo fato dele estar comparando o demônio com o judeu, sendo que ele é católico, então ele fez isso por querer, né? Foi com o intuito mesmo de rebaixar essa outra religião, mas enfim, ele faz aí uma baita referência à lenda do Boto Cor-de-Rosa, que é ali da própria região dele, né, dos ribeirinhos. Passando para a parte de maior peso, que seria a importância da obra dele na época e o que ele deixa para alguns pensamentos atuais, eu queria destacar primeiro a frase do autor Martins, de 2010, que fala que o tema central é a vida do Amazonas e não os temperamentos das personagens. Justamente essa vivência do Inglês de Souza ele transpõe na literatura e isso causa um aspecto muito regional, né? Uma experiência bem regional. E agora citando Araújo 2005, ele desvenda através da ficção a história do seu estado, né, do Pará, e algumas lutas, como por exemplo o movimento da cabanagem, né, e ele relata isso em dois contos, que seriam O Rebelde e a Quadrilha de Jacó Patacho. Isso aí que foi um movimento, uma revolução popular ali do meio do século XIX no Pará. E outro ponto de destaque seria de Couto 2011, que apesar de ter sido escrito no século XIX, a realidade de algumas regiões aí dos ribeirinhos, né, da Amazônia, não mudaram. Por exemplo, algumas lutas que eles têm hoje contra o desmatamento, antes era contra o recrutamento, né, ou o feito de submissão ali, né, pelo exército brasileiro. Enfim, ele relata a realidade muito bem. Isso aqui, para nós do Sul, a gente não vê tanto. Inclusive, tem até um ponto que eu vi num artigo que eu não citei aqui, para não ficar com muito texto e não estender tanto, que é o desinteresse das pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo que tinham para ler os contos do Inglês de Souza. Porque ele relata mais a vida dele da Amazônia, que aqui a gente não tinha, aqui assim que eu digo, na região sudeste, as pessoas não tinham tanta noção, né? Aqui é Mata Atlântica. Aqui estão minhas referências. Eu posso disponibilizar o PDF desse livro, que tem na internet, e tem até os outros livros dele, como O Missionário, e acho que o Cacaulista, e eles estão sob domínio público e tem para baixar também na internet. Enfim, obrigado pela atenção e até mais.